Tá, começando o Varanda 22, depois da quinta palma pra começar, pra fazer o barulhinho legal lá. Varanda 22, a gente tá aqui com a camisa da CBF, né? Em comemoração ao número. Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos, O Juan hoje ele tá nem em material, ele tá só em espírito. Ou quase nem em espírito daqui a pouco. Ele tá entregando o espírito dele. A vida dele tem sido essa. Tem sido essa. Ele para além do Varanda. Entregando o espírito dele a Deus. Lucas tá aqui, eu, e a gente tem, vocês não estão vendo aqui, mas a gente tem uma constelação. A gente tem aqui, porra, tá diferente aqui a formação, tem a nossa social media, tem os nossos editores, e tem uma presença ilustre. Tem o Rafa. E tem o Rafa que não... Que vai ganhar um quadro aqui no Varanda sobre games, né? A gente tá negociando isso. O Varanda Games, então... Se você quiser colaborar com a Varanda Games, não, mentira, mas outra coisa que antes de começar todas as coisas, esse é o segundo episódio, esse é o 22º episódio do Varanda, mas esse também é o segundo episódio do Varanda na sua casa, né? Se vocês assistiram o último Varanda, a gente tá aí fazendo esse programa novo aqui, né? O Varanda na sua casa, então, se você quiser abrir a sua casa pra gente gravar nela, porque a gente já não tem mais onde gravar, a gente tava pensando em gravar na rua esse aqui, mas alguém assistiu ao vídeo e quis abrir a casa dele. E eu não vou revelar quem é, mas a gente tá aqui fazendo Varanda na sua casa. Isso é brincadeira, tá? Obrigado, Marcelo de Costa Barros, se cedeu o espaço. Isso é brincadeira, mas se quiser que a gente grave na tua casa não é brincadeira, não. Eu quero gravar na sua casa. E se você der um cafezinho pra gente, a gente grava, tá? Hoje, mais uma vez, como a gente tá meio pegado assim, a gente vai falar de Copa. Porque é isso, né? Copa... Se tem Copa, esquece. Se tem Copa, esquece e tá englobando tudo, inevitavelmente. E nós estamos em um momento de reformulação do canal por uma questão de tempo e de intensidade das coisas. Também, né? Um monte de coisa dando um pouco errado e aí acho que é mais confortável falar de Copa. Mas não estamos mortos. E o que a gente fala hoje da Copa, já que a gente já falou da expectativa que a gente tinha antes de começar a Copa, esse vídeo vai ser muito interessante pra ver depois, porque tu falou que uma surpresa ia ser o Equador. E acabou que até a segunda rodada a tua surpresa não era mais surpresa, era uma bosta. E aí, na verdade, ela pode ainda ser surpresa, porque ela jogou muito bem contra a Alemanha. Enfim. É que como Colorado, de novo eu confiei no Enner e de novo eu me fudi, né? Nossa, mas aí... É que ele na seleção até dava uma enganada, né? A gente já falou sobre as tensões políticas da Copa também. A gente já falou sobre o ciclo da seleção brasileira para chegar na Copa. E hoje, talvez, quando esse vídeo sair, já vai ter... Os grupos já acabaram, o mata-mata começa hoje, então talvez a gente já esteja, sei lá, na semifinal quando esse vídeo sair, mas hoje a gente começa falando dos grupos, isso. Até para fazer um contraponto com as nossas expectativas, como é que foram as nossas expectativas, e em seguida a gente vai falando de como tá esse andamento da Copa do Mundo, né, como essas novas regras, o latereio tomando conta, chutão pra frente na saída do meio de campo, essas coisinhas assim do futebol 2026, né? E depois vai ter um complemento desse vídeo que vai ser basicamente este vídeo de novo, só que sobre o mata-mata, enfim, coisas que a gente percebeu que se manteram e que mudaram. Se precisar de um vídeo especial, não sei, vai que o Messi resolve fazer 5 gols do nada e aí é o Messi que pode fazer algo, o Brasil caindo ou fazendo coisas maravilhosas ou a final sendo maravilhosa, enfim, vai ter uma atualização desse vídeo. Se precisar de algo especial, a gente vem aqui fazer também. Sim. Antes da gente começar o papo de fato, deixa seu like, né? Pra gente saber aqui o que tá bom, o que não tá. Se não tá, deixa seu dislike se você quiser, mas assiste inteiro antes. Se inscreva aqui no canal. A gente tava dando aquela chamadinha, ajuda a gente a chegar nos 200, mas chegamos nos 200 mesmo parado, mesmo um pouco movimentado, chegamos nos 200, obrigado por isso, mas ajuda a gente a chegar em mais, então, 300, 500, 1000, 100 mil, 33 milhões. Na verdade, a nossa meta é chegar a 100 mil até o final da Copa, né? Era a nossa meta. Vai ser agora, inclusive. E o comentário, o campo aberto ao debate aqui no Varanda, as nossas redes sociais estão na descrição, com Linktree aqui e tudo. E eu acho que é isso que a gente tinha. Tem o Spotify, o caralho ali. O canal de corte... Não, mentira, esse aí... Esse aí é uma fábula. Enfim, acho que a gente pode... Se a gente ficar olhando assim em algum momento, é porque esse vídeo vai sair tão no mata-mata que a gente está assistindo agora o primeiro jogo do mata-mata. África do Sul e Canadá tá rolando aqui na tela de um canal esportivo legal, maneiro, divertido. Resenha. Vendedor de camisa. Resenha. Vende camisa, vende bet, é um lugar massa, vende bet. Enfim, acho que a gente pode começar, e já que tu puxou já o Messi, eu acho que... Por que não começar falando do Messi, que eu acho que é o mais... Assim,
a gente na expectativa, a gente puxou quem vai ser campeão, quem vai ser artilheiro, quem vai ser... E a gente meio que começou a escantear a Argentina sem perceber. E a gente falou 1000 nomes, Mbappé, Haaland, Yamal, sei lá. E aí a gente O Messi virou um asterisco, né? e aí o Messi a gente puxou no finalzinho, assim, falando... Não, daí a gente considerou e falou, caralho, esse pá aqui o Messi. E aí a gente termina a fase de grupos com o Messi fazendo 6 gols. E a Argentina jogando de novo um futebol sublime, tá ligado? Acho que até melhor do que... É claro que o grupo era um pouco mais fraco, um pouco também, porque aquele grupo de 22 não era grande coisa também, mas jogando futebol melhor. Fato. As Sim. coisas funcionando melhor do que em 22, em questão de meio campo e defesa. E ele funcionando melhor, igual, não sei, parece que ele só melhora, né? É o texto que eu fiz lá, a gente só fez uma nota de rodapé pro Messi, porque a gente, de novo, cometeu a heresia de duvidar Sim. o deus do futebol. É que a gente chegou naquele ponto que a gente nem tava duvidando, a gente desconsiderou, né? A gente nem considerou pensar nele em algum momento, que é um grande erro, porque quando a gente lembrou que tinha que lembrar dele, aí a gente... Ele já tava estreando, fazendo hat-trick, tá ligado? É muita coisa, assim, e esse dia foi uma maluquice, a gente foi ver o jogo lá, a gente sabia que ele fazia um gol, pelo menos, mas ele faz hat-trick, se torna o maior artilheiro das Copas, aí no próximo jogo ele já faz mais 2 e se distancia, aí nesse último, Messi vai estar no banco, não vai, entra, faz um golaço de falta, foda-se, tá ligado? Muito foda, e é isso, a Argentina, pra mim, faz, eu acho que a gente pode conversar, inclusive, sobre isso, fazer um panorama geral depois, quem são as melhores seleções, tendo em vista a fase de grupo, e eu acho que a Argentina tá no topo disso, sabe? Eu acho que uma grande coisa, principalmente da estreia dele, mas dele quando ele tá em campo, né? A Copa é muito maneiro, você vê as histórias ali, legal, tipo, Cabo Verde, legal demais, não sei o que, o Brasil engrenando, um monte de coisa, a França sendo a França. E, enfim, alguns jogos bons, assim, que nem ontem teve o 0x0 de Portugal e Colômbia, que a gente vai chegar lá, muito legal. Só que quando o Messi entra em campo, é tudo muito melhor, tá ligado? Todas essas historinhas que foram legais, elas viram pano de fundo, porque na real a única coisa que importa é o Messi dentro de campo, tá ligado? E simplesmente, né, não é nem... É porque o jogo da Argentina era muito maneiro, era muito lindo, mas... Também. Não é isso que importa, no final das contas, ali, né? Não. E é interessante que rodou sem ele. É um jogo muito bom mesmo. O Scaloni é muito bom treinador e ele é muito bom em... É porque um negócio que eu acho que a gente nem chegou a comentar em nenhum desses vídeos, a gente tá falando de seleção o tempo inteiro, mas é que a maneira como o debate esportivo leva esse pré-seleção, esse pré-copa, ou pelo menos nos momentos de convocação, a gente olha muito pro que acontece no dia a dia, que é o futebol de clubes. Mas o futebol de seleção não é o futebol de clubes, são dois futebols diferentes, cara. Sim, completamente exatamente. Por que o Rames está dispensado da segunda divisão do México e ele chega e ele tem mais chances criadas na Copa do que o meio de campo inteiro de Portugal, sabe? O futebol de seleções é diferente. Claro, o futebol ele é um dos grandes negócios, porque ele é uma das grandes culturas do mundo todo, até nos lugares que isso é menos, até nos lugares menos tradicionais no futebol, eles se importam com o futebol, então é um dos grandes mercados do mundo, mas o futebol de seleção é muito pouco mediado por dinheiro, ele é muito pouco mediado por financiamento. Ele escapa mais, né? Não que ele não seja, mas ele consegue escapar mais. E a gente até falou no último vídeo, né, sobre as tensões políticas. O Irã acabou de ser eliminado no último minuto do último jogo da Copa. Sim. Sabe? Foi muito triste, foi muito trágico a forma como foi, mas era natural que o Irã fosse se fuder justamente por questões de dinheiro. Não porque o Irã é um país falido, não é por isso, mas é porque existia um aporte uma tensão política muito forte financiada pelos Estados Unidos para prejudicar o Irã, né? E isso aconteceu, eles conseguiram, eles chegaram no final que eles queriam e ok, né? Mas o jogo levou pra aquele lugar, porque também ninguém tava esperando, sabe? Do jeito que foi, no último do último, né? Sim. Com o cronômetro já estourado, ninguém tava esperando. O jogo levou pra isso. O jogo de seleções, ele não é mediado tanto pelo financiamento, tanto que as seleções, elas não carregam patrocínio, elas não têm tanta pressão disso, né? E talvez seja um estado mais puro do futebol, por isso que a gente acaba sempre olhando... É que a Copa do Mundo por si só, né? Mas a gente acaba olhando para jogos mais divertidos. Também tem a situação de serem os melhores daquele país reunidos. Então é sempre um alto nível, né? Mas mais ou menos. A Inglaterra, né? Isso. Acho que a gente pode comentar sobre isso, inclusive. Mas o futebol de seleções não é mediado por financiamento. E por isso o Scaloni, ele parece tão... O próprio Deschamps também, mas o Scaloni ele parece tão... Tem encontrado o futebol da Argentina de maneira tão perfeita, sabe? Porque mais do que um grande tático, e isso ele é também, mas mais que um grande tático, ele é um grande
ele consegue fazer conexões socioafetivas dentro do campo, Exatamente isso. Acho que essa é a grande Exatamente questão. isso. Porque a galera olha muito pro... O futebol da Argentina foi jogar em volta do Messi na última Copa. Mas não é. Na verdade, não é isso. O Messi, ele é o ponto fulcral de todas as relações. Por isso que o jogo está em volta dele. Isso. Mas o quanto o Messi, sendo esse ponto fulcral, consegue fazer as relações demais em volta dele, E por que ele consegue? Porque o Scaloni, como um argentino, e, cara, eu acho ele parece um sociólogo muitas vezes. Se você vai ver o comportamento dele com relação ao jogo, ao povo argentino, à Copa do Mundo, a quem falou com ele, todos os momentos, assim, eu sou suspeito pra falar dele, sou muito fã dele. A forma como ele tratou o Djalminha, por exemplo, só um exemplo, assim. Sim. E vira uma cena muito bonita, eu não sei se tu viu ele falando com aquele argentino que tem 18 Copas do Mundo. Ah, tá. Que ele é um jornalista argentino que tá desde 58. E daí ele faz é Henrique alguma coisa. Ele faz uma pergunta pro Scaloni. E o Scaloni diz: eu só vou te responder porque é você. Porque você tá em 18 Copas do Mundo da Argentina já. Então, tipo, ele consegue fazer todo esse trabalho Sim. social. E o jogo dele também vira um jogo que conversa muito com a sociedade argentina. Que é o quê? Um jogo dos meio-campistas. Sim. É um jogo dos meio-campistas. A grande... Por que o Messi também aflora muito todo o jogo dele e ele consegue render aos 39 anos? Porque o jogo da seleção argentina é baseado no meio-campo. Se você pegar peça por peça, Enzo, Nico Paz, Paredes, Depou, tem outro lá, o McAllister também, o que jogou muito ontem, que não conseguiu ser campeão, Lo Celso. Então, tipo, ele consegue condensar muito desses meias argentinos que Sim. o argentino, que o futebol argentino ainda produz, né? E tem esse jogo do toque me voe. É o toque me voe argentino, ponto. É lindo. Ele conseguiu trazer tudo que o povo argentino gostaria de ver e expressar isso num jogo muito bom. É o toque me voe argentino clássico, sabe? Sim. E funcionando e sendo lindo. E só porque você puxou o gancho e falou que o futebol de clubes é diferente do futebol de seleções, eu gostaria de puxar o gancho já falando de Portugal, porque antes de começar a Copa, você falava muito que o melhor meio-campo da Copa era o português. Sim, porque eles estão em finais de Champions. Isso, pelo momento dos portugueses, dos meio-campistas portugueses, do Bruno Fernandes, que é um mago, do João Neves, que dá uma sustentação muito grande pro meio-campo e ainda faz gol de cabeça. Do Vitinho, que talvez seja o melhor 5, né? O melhor 5 pra sair de pressão hoje, acho que é ele, assim. Então, tipo, tinha o momento desses caras, o Rubem Neves também é uma sustentação muito grande em clubes, sabe? Em seleção, quando você não tem uma escola pré-definida e não consegue transportar aquilo para aquela escola, ainda tem um Cristiano Ronaldo que pra mim, os fãs podem falar o que quiserem, é uma âncora hoje, dentro do jogo da seleção portuguesa. Aí se gera isso, sabe? O melhor meio-campo da Copa do Mundo é meio-campo português. Não é. O melhor meio-campo da Copa do Mundo é o meio-campo argentino. Porque o futebol argentino descende dessa qualidade dos seus meio-campistas, sabe? Sim, com 2 jogadores que jogam num time dos Estados Unidos nesse meio-campo, né? Então Sim. não são jogadores que estão figurando o grande futebol de clubes, Sim. né? Não, justamente, e falando de Portugal, inevitavelmente falar do Cristiano Ronaldo, que sempre foi bastante apagado em Copas, mas para Portugal ele sempre foi uma coisa muito grande, e eu acho que uma conversa que a gente teve, que foi inacabada fora, aqui no off, eu acho o Cristiano Ronaldo um atacante, claro, do ponto de vista mais técnico do atacante perfeito, né? Ele finaliza, corre, ele faz tudo que um centroavante precisa fazer, mas um negócio que eu sou apaixonado e que o Cristiano Ronaldo ainda faz é que ele é um grande organizador do ataque. Ele tem o segundo gol dele contra os Beck, que ele aponta pro Bruno correr, e aí ele corre para o contrário e aponta pro Bruno tocar. E o Bruno segue a instrução, então ele controla, ele é quase um maestro dentro de campo, ele sempre fez isso em todos os momentos dele, mais rápido, na ponta, centroavante, em toda a situação. Sobre esse âncora, totalmente por questões socioafetivas, justamente, né? É uma coisa tipo, se a gente tem o Messi como ponto fulcral, por que o Portugal não faz isso por Cristiano? Não tem como fazer isso por Cristiano. E talvez porque o jogo português, historicamente, não seja um jogo que se baseia no 9, sabe? Acho que se fosse a Alemanha, funcionaria melhor. Sim. Entende? Sim. Porque o jogo alemão sempre precisou desse 9. Sim. E Portugal talvez não seja isso, sabe? Acho que talvez, não sei, não tenho total domínio de como funciona a escola portuguesa, mas eu vejo como um jogo mais de reatividade. Então, num jogo reativo, é mais interessante, sei lá, um Cunha que desce pra esses pontos, sabe? Como a gente tem feito, sim. do que você ter esse 9 âncora. O que eu digo de âncora não é só o fato dele afundar em alguns momentos o jogo português, mas esse 9, né, muito fixo, sabe?
Mas assim, ele é um grande organizador de ataque porque, para além dele ser completo de tudo que você precisa para jogar naquela faixa, ele tem total domínio daquela faixa. Sim. Sabe? Só que, pra mim, Portugal até agora é uma decepção. É o que eu ia puxar. É uma decepção, é um jogo ruim, sabe? E ficou essa sensação de que Portugal, nos jogos que ela cresce, é os jogos que ela pega uma seleção que vai ficar com a bola e ela vai contra-atacar. Mas contra a Colômbia não foi isso. Contra a Colômbia foi um amasso, sabe? Foi um amasso colombiano. Sim. Tudo bem que eram 2 jogos de lá e cá, mas ela não conseguiu fazer o que ela queria, sabe? Sim. Não conseguiu. Eu ia puxar justamente porque eu acho que se a gente puxar o nosso vídeo das expectativas, provavelmente a gente desdenhou um pouco de Portugal. Provavelmente a gente falou, tipo, não, Portugal não vem pra nada, porque a gente já tinha um pouco essa expectativa também. Talvez por uma crítica ao Cristiano, ou um tempo, enfim. Mas dava essa impressão mesmo de Portugal. Mas é fato que é decepcionante. Porque é uma das seleções principais, né? Uma das seleções que era cotada como uma das favoritas por todo mundo. Pela prática, pelo que a gente viu. O jogo contra o Congo é ridículo. E palmas pro Congo por ter segurado, foi incrível também. Mas não é igual o Cabo Verde segurando a Espanha, que aí sim foi uma atuação defensiva perfeita de Cabo Verde. Foi um jogo que... Foi um jogo razoável. Tanto que o Congo faz um gol. Não é igual o Cabo Verde que só teve que se segurar. O Congo faz um gol. Então, Portugal se abriu muito. Sim. Fraquíssimo, sabe? E lembrando que a gente tá falando só da fase de grupos, tá? Isso. Portugal pode virar a chave. Isso, Copa tem disso. Copa tem disso também. Da fase de grupos. Copa tem disso, mas a gente precisa olhar pro que acontece no campo e encontrar essas respostas dentro do teu time, né? Se você não encontra essas respostas, você vai ficar batendo cabeça. E eu acho que talvez o 3-0 contra os Uzbek foi um problema, justamente por isso. Porque qual foi a resposta encontrada? João Félix. Mas ele deixou de ser uma resposta já contra a Colômbia. Então não era uma resposta, era temporária. E o Uzbek foi só uma ilusão. E o Uzbek talvez tenha sido problemático para Portugal. Uma ilusão de um jogo que eles talvez não vão conseguir fazer mais contra a Croácia, que já é um adversário mais forte, sabe? Então... E a crítica a Portugal não é ganhar ou não ganhar, sabe? É não produzir futebol. Não produzir futebol. Esse é o ponto. Que eles tinham todo o material humano pra isso. Nuno Mendes, maravilhoso. Esse tá jogando muita bola. Bruno, maravilhoso, tá jogando muita bola. Mas de resto, cara... ainda é. Mas muito abaixo do que ele faz, até pelo sistema não permitir. Mas quando eu vejo alguma coisa de criativa acontecendo, eu vejo acontecendo no pé dele. Sim. E o Vitinha, pra mim, é a grande decepção até o momento. O Vitinha é a grande decepção, não por ele ser o pior que tá ali. Eu acho que o João Neves tá jogando pior que ele. Mas... Porque se espera muito do Vitinha. Se espera muito. Ele é um dos melhores do mundo hoje, sabe? Sim. Terminamos Portugal? Terminamos Portugal. Então, já que tu falou do Vitinha ser uma decepção, outro que é uma decepção é o Pedri na Espanha. Porque eu acho que é uma decepção. Essa Copa do Mundo não abre essa margem pra esse... Não tem aberto, pelo menos, essa margem pra esse meio-campista controlador, esse meio-campista carimbador de bola. Porque pode ser um time retrancado, mas ele... Os jogos necessitam da transição para esse meio-campista ritmador. Porque, por exemplo, se a gente for ver a estreia da Espanha contra Cabo Verde, o Pedro não jogou nada. Por quê? Porque o jogo estava estático. Sim. O jogo estava estático. Era o Cabo Verde aqui, assim, e aí a Espanha de um lado pro outro, sem a incisividade dos pontos que ela tem, né? Sim. Então, fica um jogo monótono, sabe? Outra que também ainda não encaixou. Nem na vitória e nem o Lamine. O jogo contra... Quem foi? Não contra o Uruguai, o jogo de antes, contra a Arábia? Sim. Contra a Arábia. Eu não gostei do jogo do Lamine e contra o Uruguai menos. Eu já discordo aí. Eu acho que a Espanha é a grande decepção da Copa. Isso é fato. Até agora, ela pode engrenar. Falaram do Uruguai e tal, mas... Não. Entre os times que chegavam pra fazer alguma coisa, né? Espanha é a grande decepção da Copa. O primeiro jogo, Cabo Verde, o Lamine joga só o segundo tempo, porque ele estava machucado. E aí o primeiro tempo da Espanha é um nada, é um vazio absoluto. No segundo tempo, a Espanha começa a produzir, e aí a gente vê o ídolo Vozinha, e aí a gente vê o zagueiro, eu não lembro o nome do zagueiro, isso é uma falha aqui, mas o zagueiro do Cabo Verde talvez seja um dos melhores zagueiros da Copa até agora. A atuação defensiva do Cabo Verde tá muito boa em geral, não foi só contra a Espanha. Mas ele também, todo mundo teve que começar a agir bastante, teve aquele lateral João Paulo também, que teve que marcar bastante o Yamal, mas o Yamal encostava na bola e talvez a gente pode olhar pra isso assim, a gente espera muito desse jogador e a gente precisa que ele produza efetivamente, né? A Espanha precisa fazer gols a partir dele e talvez isso não tenha acontecido, beleza? Mas no momento em que a gente tem uma Espanha sem ele, que é um vazio absoluto, não é nenhuma coisa de
pegou um adversário mais fraco e não conseguiu fazer nada, porque tava defensivo, mas pressionou. Não, é um time que toca vertical o tempo inteiro, né? Toca horizontal o tempo inteiro. Se você vai pegar o mapa de toques do Rolly no último jogo, o contra o Uruguai, só toca pro lado, só toca abaixo. Não consegue, eles não conseguem avançar. E quando você tem o Yamal, naquele momento em que ele encosta na bola, tem 8 caras em cima dele, e ele já provocou uma mudança, uma alteração em todos os cenários. Eu acho que o Neymar fez isso contra a Escócia. Em um nível muito menor, muito mais lento, mas fez isso contra a Escócia, por exemplo. A gente vai falar do Brasil, evidentemente, mas o Yamal, mais do que ele produzir uma grande jogada, mais do que ele produzir um grande lance de vários dribles, ou uma assistência, ou um gol, ele abre os caminhos para a Espanha poder jogar para frente, sabe? Ele, de novo, ele é uma âncora, mas de uma forma diferente, né? Ele é uma âncora que ele retém tudo ao redor dele e aí as coisas se abrem. E aí é culpa totalmente da Espanha, sabe? Totalmente do resto de como tá sendo montado o resto do time, de como tá jogando o resto do time, que sem ele é aquela Espanha que a gente viu dar 1000 passes contra o Marrocos e ser eliminado nos pênaltis. Isso. Essa Espanha tá sendo repetida em 2026. E a gente não achava que isso ia acontecer porque a gente tinha esse cara explosivo. E quando esse cara explosivo tá no campo, as coisas acontecem. Mas aí acontecem ainda no nível abaixo, dele e do todo. E aí sozinho, claro que não é sozinho, mas aí sozinho nesse contexto é muito difícil, sabe? Ele produz a verticalidade e o time continua horizontal. É muito problemático o jogo da Espanha hoje, sabe? Sim. É muito problemático e é engraçado que tu falou sobre o Pedri precisar desse jogo mais impulsivo, esse jogo que abre para ele poder conduzir, né, para ele ritmar o jogo, e num jogo contra o Cabo Verde, por exemplo, isso não acontece. Talvez eles tenham tido um pouco esse azar também de um grupo bem mais fechado, mas é louco porque essa Copa, em questão de regras, ela tá tentando muito incentivar essa abertura, né? Incentivar esse jogo que vai mais, com mais ataques, né? Então, tem reversão para escanteio, para tiro de meta se você demorar, sabe? E vice-versa, se demorar para bater. Lateral é 8 segundos para bater. Então, assim, a gente tá se aproximando pro futebol ter os 20 segundos de ataque também, né? Eu acho que é interessante agora vir a esses pontos, já que a gente falou de como tá sendo forçado que a velocidade nos ataques aconteça. De novo, eu sempre vou fazer esse paralelo. Basquete, sabe? Tá virando basquete. E isso é um problema. Por isso que a gente tá babando tanto na Argentina. Porque ela rompe com essa velocidade. Ela traz a desaceleração. E o futebol não é um jogo de... Pode ser, mas ele não é um jogo só de aceleração. Né? Várias vezes ele é um jogo lento. E é interessante que seja. Não, eu dobro a aposta, na verdade. O futebol, ele é lento. Ele é lento, mesmo os times rápidos são lentos. Uhum. O tamanho desse campo não tem como ter velocidade, desculpa. O futebol é um jogo lento para as coisas construírem. Sim, exato. Podem ter estilo de jogo mais rápido e mais lento, mas obrigatoriamente o futebol é um jogo lento. Tu não vai atacar em 20 segundos, né? Não vai, obrigatoriamente é um jogo lento. Exato. E toda essas forçações têm me incomodado muito. A minha pausa e penetração. A minha maior crítica é a pausa e penetração. Virou um jogo de 4 tempos. Sabe? Então... Isso, em conjunto com a forçação da velocidade dos ataques, tá transformando em basquete, sabe? É o paralelo mais próximo que eu consigo fazer, assim. Sim. Daqui a pouco vai ter troca ilimitada, sei lá. E é muito agressivo. É muito agressivo, porque essas coisas estão sendo perpetuadas. Então, não quer dizer que vai voltar a ser como era em outro momento. Sim, sabe? Essa é uma crítica que eu gostaria de fazer, inclusive, mas uma coisa assim, até pra não cair num reacionarismo, assim, não é ser contra a mudança do futebol, é porque eu acho que, de fato, o 4 tempos, ele é quase uma rearticulação do esporte, porque não é uma mudança que vai agregar positivamente ou negativamente algo, mas é uma rearticulação da maneira de praticar esse esporte. Sim. E aí é muito agressivo porque isso não foi debatido, isso foi imposto. Sim. Beleza, a gente já viu imposto e aceito. A gente já viu partidas que tinham pausa para hidratação, aqui no Brasil acontece de vez em quando porque tá muito calor. Beleza, acontece. Mas isso aí é um padrão. Tem estádio aí que é fechado e climatizado. Não precisa, não tá com calor no jogo. Sabe? Não tá com calor, não precisa. Mas a grande questão é que não foi debatido com a comunidade esportiva. A gente não fazia ideia até começar a Copa que ia ter uma pausa para hidratação, sabe? Em todos os jogos como obrigatoriedade. Isso é bastante problemático. A gente precisa, claro, olhar hoje. Eu acho que é a grande questão, assim. A gente precisa olhar de fato pro que isso tá impactando. A gente sabe que ele tá impactando no sentido, o jogo trava no meio, e em alguns momentos um time tá pressionando, isso vai reorganizar a maneira que eles estão jogando aquela partida. Mas, beleza. O segundo tempo é isso também. A gente tem que talvez produzir uma crítica do porquê é tão problemático, e eu acho extremamente problemática a pausa para hidratação. Mas a grande questão é, a atuação midiática em volta da pausa para hidratação é absurda.
Sim. Porque tá todo mundo falando, não tem mais volta, isso chegou pra ficar. Como assim? E é que a atuação mediática ela é problemática porque os veículos de mídia que estão transmitindo a Copa, pra eles é interessante, né? Sim, Porque é dentro de um cinismo de que eles vão conseguir colocar um patrocinador a mais ali naquele momento e ganhar mais dinheiro. Sim, Porque o ponto é sempre o dinheiro. No estádio aparece sempre a pausa de hidratação, ela é patrocinada pela Powerade. Que é Uma das Master da Copa, né? É, isso. E aí ela, como a pausa pra hidratação, você vai se hidratar com Powerade. Daí sempre aparece no telão o Powerade. É por isso que não há esse rompimento. Nós aqui, Varanda Vermelha, 206 inscritos no momento desse vídeo, que não tem patrocinador nenhum, que não ganha dinheiro nenhum, estão batendo nessas coisas. Mas a minha dúvida com relação à mídia esportiva não é nem se eles não batem porque eles estão patrocinando e precisam da grana. É tipo, vocês nacionalizaram isso? Esse é o grande ponto, porque às vezes parece que não. Esse é o grande ponto, sabe? A gente já falou várias vezes de como, mesmo que nós sejamos jornalistas, do quanto os jornalistas são medíocres pra caramba. Né? Sim. Nem não medíocres de medianos, medíocres do sentido negativo mesmo. Sim, e é baixo, né? É triste. É de uma baixeza... Cínico, isso, porque... Chega a pausa da hidratação, eles vão te falar pra comprar camisa, eles vão divulgar alguma bet, e aí dentro do estádio eles vão divulgar o master deles ali. Vão divulgar Coca-Cola. Mas pra além disso, que é óbvio, que é uma pausa pra patrocínios, pra além disso que é óbvio, eles chegam nesse momento e eles conversam como se não fosse nada, sabe? Em nenhum momento a gente viu alguém falando... O mais perto que você vê alguém falando em alguma transmissão esportiva sobre tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Mas chegou pra ficar. Isso é muito absurdo. A gente não pode falar que chegou pra ficar se a gente fizer uma pressão. Exato. Sabe? Se a gente fizer uma pressão pra falar que isso é absurdo, isso é retirado, desculpa, por mais que movimente dinheiro. E de novo, não é reacionarismo ou conservadorismo com as mudanças do futebol e tal. É porque isso fere o esporte. É isso. Essas questões ferem o esporte, de como esse esporte foi praticado já há 120 anos, ou talvez mais tempo ainda, e como tá se tornando outra coisa. Sabe? Tá se tornando outra coisa. Sei lá, se um dia eu tiver um neto, como que vai ser o futebol desse neto, sabe? Vai ser tão diferente do meu, do jeito que as coisas estão andando, sabe? Vai ser muito diferente. E aí a relação dele com isso vai ser diferente. Sim. E aí o que fica do futebol em si? Sendo que a relação dele vai ser essa coisa... de novo, futebol, né? De uma coisa... Exato. Claro que pode se produzir coisas boas, mas essa velocidade agressiva de como as coisas têm se comportado no neoliberalismo, pra mim, é muito problemático. Eu acho, por exemplo, a mudança de 3 para 5 substituições positiva. Essa é positiva. E assim, eu dentro dessas discussões sobre a pausa para hidratação, eu vi um argumento interessante sobre ela ser negativa, entendeu? Isso é interessante, a gente poder debater essas alterações, mas é que a grande questão, a gente debate a alteração do 3 para 5 dentro do futebol ainda, a gente não debate uma nova organização disso que é tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, que aí sim é um novo jogo. Saiu os 3 para 5. Muda muito em questão de intensidade, em tática, em planejamento, ou também, muitas questões. Mas... Ou também você é Cabo Verde segurando um 0x0 com a Espanha, e aí falta 3 minutos para acabar, e você tem 8 segundos para recolocar a bola em jogo no lateral seu. Exato. De qualquer forma, você tem aqueles 8 segundos. Você é obrigado a recolocar e se virar para aguentar. Porque aquilo é muito importante para você, tá ligado? Eu tinha até esquecido desse ponto, que para mim era muito importante falar também, justamente. Essas mudanças de velocidade, elas privilegiam o time mais forte. Naturalmente, ela tem por propósito privilegiar o time mais forte. Ela tem por propósito forçar o time mais fraco a não ter muitas opções, além de ceder pro time mais forte. E por quê? Porque o time mais forte rende mais. O time mais forte ele só é mais forte porque o Yamal, ele rende milhões e o João Paulo do Cabo Verde não rende milhares, sabe? Vamos ser sinceros, o cara que todo mundo odeia aí, pelo que eu percebo, todo mundo odeia, que é o Rizek, né? Eu vi ele falando hoje e ele tá certo, né? Que pela UEFA, só jogaria as europeias entre elas e ponto. No máximo Brasil e Argentina ali e ponto. E isso tá sendo feito. Sim. Me desculpa. E é a UEFA sim, tá? Porque, desculpa, a sede da FIFA fica onde? Na Suíça. O que o futebol suíço produziu, sabe? Então, não me vem com essa. É só você querer ver que você enxerga as coisas, sabe? E isso tá sendo feito, me desculpa. Ainda bem que o futebol ainda consegue ser um esporte... que resiste a muita coisa. Então a gente ainda tem um Cabo Verde existindo, um Congo classificando, e aí ficando para trás o Uruguai, a Bélgica jogando um futebol medíocre contra o Irã e a Espanha, enfim, o futebol ainda consegue resistir a isso. E o meu medo é esse, até quando? Sim, porque me parece que essa resistência vai se esvair em algum momento. E eu
Nitidamente tenho medo disso. Eu acho que a grande resistência que o futebol se permite a ter, ela tá dentro da própria prática, que eu acho que é quase inegociável. São 22 cabeças pensantes. E por mais que tenha um treinador que está organizando isso e cada vez mais é influenciado por ele, cada vez mais é direcionado ao treinador que ele decida, que ele controle o jogo, ainda são 22 cabeças que pensam, e aí 22 cabeças é mais que 10 em um espaço reduzido, né, 10, 5, 5 no basquete, em um espaço reduzido muito menor, são 22 cabeças no tamanho de campo. Sim. Produz muito mais subjetividade, necessariamente, né? É um campo do tamanho de uma quadra do bairro. Sim, produz muito mais subjetividade até o momento em que eles digam que acho que a gente vai precisar diminuir o campo e talvez diminuir para 9 jogadores. Eu não vou duvidar, sabe? Isso é meio controverso, é meio triste, né? Como você falou a camisa de seleção não tem patrocínio, tem o do esportivo, né, do fornecedor. Uma coisa que eu tava me perguntando esses dias, eu não vou duvidar também de um dia eu ver um Brahma. Um Brahma na camisa da seleção brasileira. Sim. Não, estejam prontos para esse dia, tá? Sim. Não é teoria da conspiração nem nada, é uma sensação de pronto. É só como o padrão tá sendo gerido, né? Sim, sim. Enfim, foi interessante porque o vídeo de hoje, primeiramente, ia ser só sobre essas regras, essas alterações, mas a gente queria bastante falar dos grupos, e a gente começou a falar das regras quando a gente falou da Espanha, que eu acho que é justamente, pra mim, sim, o Yamal é o time que mais está representando esse pragmatismo, sabe? Esse futebol pragmático, esse futebol muito horizontal, e é um futebol também um futebol muito escolarizado no treinamento, e uma rigidez... No método. Isso, no método, perfeito. Uma rigidez metódica e tal, e simbólico que seja eles que a gente comece a conversar. E pra mim, mais simbólico ainda que o Yamal, que é um jogador que eu amo muito, seja quem... A grande coisa, ele rompe com isso. Rompe com isso e dentro de uma escola muito brasileira, desculpa, né? O cara é completamente apaixonado pelo futebol brasileiro, sabe? Sim, o ídolo dele é o último ídolo nosso dos últimos tempos, Sim. né? E já que tu falou do futebol brasileiro, vamos falar do futebol brasileiro. Sério, vamos falar do que interessa. Eu queria falar do futebol pragmático ainda, porque tem uma que fez o primeiro jogo lindo e depois caiu. Quem? Inglaterra. Ah, pode ser. A Inglaterra sempre me dá uma preguiça, mano. Sim, eu acho que por isso dá pra ser até curto, mas é porque eu não conseguia deixar de falar da Inglaterra, porque a gente tá vendo aí, toda a Copa é dos protagonistas, mas por algum motivo essa tá dobrado nisso, sabe? A gente tem o Messi fazendo 6 gols, a gente tem o Mbappé com 4, o Vini tornando, Vini se tornando, e era o que a gente esperava que acontecesse, 4, e o próprio Cristiano em algum momento que Portugal precisou 2. O Saibari virando o protagonista marroquino, que é uma seleção considerável. Sim, hoje. O Salah também, um gol e 2 assistências, que produziu bastante por eles, mas... Para o marasmo que o Egito estava jogando. Gosta Salah, Rafa? Eu gosto. Sério? Eu sempre fui meio... É tipo Saka, Não, mas é que o trio Mané, Salah e Firmino foi bom demais. Não, o trio foi demais, mas o que... Aí o Lobo não gosta de futebol dos técnicos, mas o que me pegava nisso era o clopismo que se gerava a partir dos 3, tá ligado? Sim. Mas eu nunca fui muito do Salah, não, mano. É engraçado falar do futebol dos técnicos, porque eu ia falar justamente... Os caras levam o Tuchel, que é um técnico consolidado, e eu acho eu acho uma aposta ótima, igual a gente com o Ancelotti, um pouco meio de romper com a própria essência, e vamos ver aonde isso vai dar, acho interessante, dá pra produzir algo, só que num futebol de seleções, que não é um futebol de clubes, é um futebol de seleções, e você tira o seu protagonista, você não leva o seu protagonista, e aí a Copa te entrega uma Copa que os protagonistas estão sendo muito mais valorizados. Não, ele até levou, né? Ele levou o Bellingham e... Isso, o Kane é o protagonista, mas o cara que conseguia produzir uma coisa diferente nas pontas. Que é onde a Inglaterra está sofrendo muito de conseguir fazer um jogo que justamente não se baseie nesse meio, porque o futebol hoje está pouco no meio, mas a Inglaterra está só no meio. Porque só joga Bellingham e Kane. E aí o Kane desce lá pro caralho pra jogar, e aí ele solta a bola lá pro Madueke, ou pro Saka, ou pra quem for nas pontas, pro Rashford. Ridículo, sabe? E aí tu não joga pro Palmer, que é um cara que pode tirar do cartão alguma coisa. Sim, porra, essa escolha é um tiro do pé. Uma bola longa, ter o Arnold pra lançar uma bola longa e tudo, mas eu acho... Tem que ter culhão pra fazer o que ele fez, sabe? Ele teve culhão e o culhão dele tá mostrando uma Inglaterra péssima. Mas a Inglaterra seria péssima de qualquer forma, vamos ser sinceros. Normalmente né? Mas você tem que trabalhar da maneira que você pode, né? Eu acho que é mais do mesmo do que a Inglaterra com um tempero a mais de ter um técnico que tem culhão, diferente do que o Southgate tinha. E o ponto mais interessante pra mim da Inglaterra, que ele pode abrir um debate aqui, é que essas questões das diásporas que ocorreram, e essas diásporas ocorreram por colonização e guerra,
E aí eles têm um técnico na Inglaterra, um técnico alemão, que é uma rixa desgraçada por causa de guerra, né? Sim. Então, isso também é mais uma das fotos dessas questões históricas, geopolíticas dessa Copa, né? Sim. Pra mim, tu falou que é a Copa dos Protagonistas, pra mim é a Copa das Diásporas, assim, muito claramente, sabe? É um bordão fácil de se dizer, mas Isso também é, né? é a grande coisa dessa Copa pra mim, são as diásporas, são as naturalizações, enfim. Eu acho que a outra grande seleção que faltou antes da seleção brasileira é a França, mas eu acho que essa aí nem abre tanto pra falar, porque é simplesmente o que a gente já sabia que ia ser. Sim. Time incrível. E time incrível. cínico. E time cínico, Time- sabe? Assim, Qual que é a expressão que você colocou lá no grupo contra a Senegal? é o... Se faz de morto pra comer o cu do coveiro, total. Esse é o futebol O francês. futebol mano. francês. De fato, É absurdo, cara. É muito maneiro. E eu acho que eles foram muito inteligentes, porque só a Argentina consegue, tá? Ninguém nessa Copa está baseando o seu jogo no meio campo. E a França faz isso. Ela não baseia o jogo dela no meio O campo. Olise tá... É uma defesa consistente e bola chegando nos atacantes, que é onde Sim. tudo acontece, né? O manhã me dá medo. É. Tipo, é uma coisa assim, eu acho que Eu não pode crescer. pode crescer, mas eu acho que o Lloris, que eu nunca fui fãzaço, mas o Lloris era mais interessante que o manhã. Será? Acho que Eu sim. nunca gostei também. Eu nunca gostei do Lloris. O Luiz me Tottenham, lembrava né? sapatênis, sei E lá. é Tottenham, né? No final das contas, ele Tem pega o isso. suco do sapatênis. Exato, mas a França eu acho que nem abre tanta margem pra falar, porque ela é o que a gente já sabia desde 18, só que eu acho a grande coisa pra falar é como desde 18 o Deschamps faz isso, sabe? Uhum. O Deschamps é outro que entendeu tudo, porque são 3 ciclos muito diferentes, com algumas coisas que se preservam ali, principalmente o Mbappé, mas como o Deschamps, ele consegue tirar a essência do futebol francês de cada um desses ciclos, sabe? E eu acho que até agora é o melhor em peças e o melhor em bola jogada, porque ela acordava das quartas ou semi pra frente. Agora ela tá desde o começo, né? Muita Tipo, bola, ela acorda. muito O que pode ser que, tipo, seja a cara de estão esticando desde o começo e vão cair antes do... eles trombam a Alemanha nos oitavos. A Alemanha mas que jogou bem, a gente não falou que não precisa, mas jogou bem, mas nunca duvide dos alemães. Exato. Nunca duvide dos alemães. Esses são ardilosos, né? A França hoje é ardilosa, mas a Alemanha, a história deles nas Copas é ser ardiloso, né? A Alemanha tem a aura negativa de vilã, assim, que é absurdo. Da Alemanha e Itália, né? Só que a A Itália... Itália também, a Itália acabou, né? acabou. Itália Isso aí acabou. não existe mais. Graças a quem? Tabakovic, é verdade, Tabakovic. O Luiz, do Arthur. E já que a gente falou que a França é tudo que a gente esperava, Equador e Uruguai são o oposto disso, né? Sim. O Equador ainda conseguiu sobreviver e vamos ver o que vai ser do mata-mata, porque a defesa funcionou muito bem e tudo. Era a minha zebra, eu errei. Admito que eu errei. Tudo. Ainda não. Mas em bola jogada e tal foi um pouco decepcionante. Foi um pouco decepcionante, mas o Uruguai pra mim foi a grande decepção. E eu torci pro Uruguai, porque sim. é os gaúchos que falam espanhol, né? Então eu torci muito. Horrível, tudo horrível. Cara, O Bielsa em si, que eu sou muito fã do pensador, do treinador não tanto. E horrível o Bielsa, horrível os atletas, tudo horrível. E o que mais me deixou puto de tudo com relação ao Uruguai, para além do Muslera, também coitado, não tem o que fazer, foi o Federico Valverde no último jogo contra a Espanha. O cara andou em campo. Não me interessa se você ama ou odeia o Bielsa, cara. É o Uruguai numa Copa do Mundo, é o bicampeão do mundo, ou 4 vezes campeão do mundo. não é por ele, né? Não, exato, daí você entra no jogo de sacanagem. Ele jogou de sacanagem, tá ligado? Isso é ridículo. Sim. Eles fizeram uma reunião antes do jogo pra falar que com o Bielsa que eles não iam jogar do jeito que o Bielsa queria, daí eles tretaram, não sei o quê. Eu fiquei louco da cabeça com ele jogando de sacanagem, mano. De Absurdo, sacanagem. em Copa, esse é o termo, mano. Em Copa, mano. Isso aí é pra nunca mais voltar pra seleção. Papo sabe? reto, É mano. pra nunca mais voltar pra seleção. Mascarado de cara. Você tomar um 7-1, você, enfim, ser eliminado na fase de grupos, do jeito que o Uruguai foi, tudo isso não deveria acontecer, mas acontece, né? Se você produz de propósito, aí é foda mesmo. Em Copa. Em Copa. Não, vai. Claro. Pênalti. Mas. Eu acho que a gente tem que citar uma decepção. A gente já até falou um pouquinho dela, né? Dessa coisa desse Ardillan, que é uma decepção que não veio, que é a Itália. Mesmo que ela não esteja na Copa, tem 48 seleções pra gente falar, a gente escolhe falar da Itália porque é uma gigantesca que não veio e porque ela levanta esse debate das diásporas, né? Sim. A Itália é a que hoje menos produz jogadores e é a que menos traz estrangeiros pra si. Ela tem uma relação com a Argentina, acho que o Retegui é argentino. E ela tem essa relação e tudo, mas ela não traz jogadores pra si. Acho que ela não tem colônias, como a gente falou aqui em off, tudo. Então, nessa Copa das Diásporas é um contraste muito grande, muito claro.
que numa Copa com muito desses movimentos, dessas peregrinações, quem menos faz isso, mesmo sendo uma seleção 4 vezes campeão do mundo, fica de fora. É também entender a realidade geopolítica mesmo, né? Para além do futebol. Porque se todas as seleções estão entendendo que elas precisam conversar com o mundo, sabe? Elas precisam não só do jogador imigrante de país, de tal país, enfim, que é uma colônia sua, ou, enfim, às vezes até a própria Argélia tem jogadores que nasceram na França. Então, exato, justamente, esse movimento, ele não é nem só das seleções mais fortes puxando das mais fracas, é também, né, é tudo, porque um pouco de todo mundo. Porque os espaços estão se diluindo, sabe? Isso é uma questão política mesmo. As fronteiras se diluíram. Hoje, cada vez menos a gente fala de fronteiras, porque a gente tem a internet, a gente tem um fluxo de imigração muito menos restrito, e o negócio que a Europa tenta muito é voltar a ser restrito, para eles preservarem a raça pura deles, e a Itália consegue mais do que os outros, até por isso uma imigração menor. Mas olhando para dentro do esporte, é também uma maneira, uma diluição das maneiras de jogar futebol, né? Isso também tá conversa muito com a problemática da padronização do jogo que o neoliberalismo produz, mas também com a globalização, sabe? Hoje a Itália ela não pode se basear só no fato de que ela foi a Itália tetracampeã. Ela tem que se reinventar dentro do próprio jogo, né? E ela pode se reinventar trazendo jogadores e às vezes nem trazendo, né? Porque, de fato, aqueles franceses são franceses. Eles são cidadãos franceses, né? A gente cai muito nesse argumento problemático de que, não, a França só tem africano. Não, eles lutam... O Easy nem fala francês. Eles lutam a vida inteira para ter a cidadania, para ser reconhecido dentro do próprio país como franceses, sofreram todo tipo de racismo e de preconceito em geral com o imigrante. E eles lutam a vida inteira para conseguir a cidadania, pra gente chegar aqui e falar, não, que o Olise nem é francês. Ele nasceu na Inglaterra, mas tem cidadania, sabe? Por isso ele tá jogando pela França. A questão da Itália ser negligente com isso, né? Ser ignorante com isso e ser ignorante com a globalização do jogo, com a maneira que você tem que integrar novas maneiras de jogar pro seu jogo. Não jogar do jeito que você estava jogando há 4 anos atrás, com a sua essência. Desculpa. 20 anos. Há 20, enfim, há 4 Copas, né? Tem que integrar coisas, tem que integrar sentidos, né? A gente tá com um treinador italiano hoje e como a gente ainda vai falar do Brasil, ele, pra mim, de maneira recente, é um dos que mais consegue encontrar certas essências do futebol brasileiro que estavam perdidas. E assim... Mas rompe com várias outras. E rompe com várias outras. E isso é interessante, sabe? Ele conseguir resgatar coisas vem justamente para ele ter rompido com outras. É muito interessante esse movimento de você se abrir pro novo dentro de um futebol que é cada vez mais novo, né? E aí a Itália tá de fora por isso, né? Sim, e outras que estão tendo sucesso exatamente por isso que deixou a Itália de fora, né? França há 3 Copas nessa, né? França, mas também as africanas, né? Cabo Verde, enfim, até a própria Suécia, por exemplo, o Japão tem um goleiro negro, então seleções que estão aí ainda estão brigando. Catar do time brasileiro. Sim, exato. E a China, se em algum momento chegar, vai ter muito brasileiro também. É o novo futebol e é muito interessante. E é interessante que na nossa seleção, a gente quase nunca ganha jogadores estrangeiros. A gente, na verdade, só perde. Sim. Né? A gente perde para essas seleções menores. Em algum momento a gente perdeu o Deco, em algum momento a gente perdeu o Pepe, perdeu o Thiago Mota, o Thiago Alcântara, o Jorginho, só que o único que eu acho que a gente ganhou foi o Andréas, que nem tá aí, né? Mas é o único que numa briga ali a gente trouxe pro nosso lado. Normalmente a gente só perde, porque a gente produz muito, daí os caras ficam de escanteio, né? A gente ainda não é afetado por essa diáspora mesmo que tenha muitos brasileiros em vários cantos do mundo, porque a diáspora nossa é interna, né? A gente tem que mudar, às vezes, daqui do sul pra Rio São Paulo. O nordestino também muda pra Rio São Paulo ou pro sul. Então a diáspora nossa é muito interna, por ser muito grande, né? E aí a gente continua brasileiro nesse sentido, né? Sim, e no sentido do jogo também. Porque... Em sentido literal mesmo, né? Então, essencial. Vamos falar de Brasil? Claro, agora é inevitável, né? Já puxou o Brasil aqui, agora a gente fala de quem chega favorito. Mentira. Agora é o que importa. E normalmente eu sou um pouco mais positivo e você um pouco mais crítico. Eu acho que hoje vai ser o contrário. Acho que vai ser o contrário. Você tá bem contentezinho pro meu gosto. Né? Eu tô bastante positivo com a seleção brasileira, que cresceu muito, com muitos problemas ainda, e não
eu coloco entre favoritas porque a gente acabou de falar aqui sobre algumas das principais seleções e todas a gente colocava um asterisco muito grande, com exceção da França e da Argentina, que a gente foi mil maravilhas, e de fato eles nesse momento são mil maravilhas, a gente não tem muito onde encontrar problemas neles. O mata-mata também traz problemas, eles escancaram problemas que antes não existiam. Justamente, que a Jordânia não ia te entregar, que a Áustria não ia te entregar, enfim, mas a gente, eu acho que por fora disso, entre as seleções que entregam problemas e entregam situações positivas, a seleção brasileira chegava com 1000 problemas e ela sai com 500 problemas, mas com 500 soluções. Sabe? É muito problema ainda? Mas a gente sai com 500 soluções das fases de grupos e para um campeonato de tiro curto, um campeonato agora de 8 jogos, em que a gente precisa se reinventar dentro dele, que a gente precisa se reorganizar dentro dele pra gente poder chegar do começo no final uma coisa ou outra coisa, mas chegar campeão, isso é muito importante. Essa crescente é muito importante. E não só de autoestima, não só de confiança, mas é muito importante esportivamente falando, sabe? A gente encontrar as soluções que a gente precisa esportivamente. Eu acho que o desenho, o calendário, o tempo, ele trouxe a melhor coisa pra gente crescer. Ele traz o jogo mais difícil de primeira, um jogo um pouco mais fácil pra gente ganhar confiança e um jogo que talvez seria disputado ou não se a gente não jogasse bem. Então a forma como os jogos foi disposta trouxe o calendário perfeito e a gente respondeu bem. Esse é o ponto. E aí na última rodada ainda volta o Ney, que ajuda muito também ele voltar, mesmo que ele não seja o mesmo em tudo. Ele é um símbolo, então ele tem que estar ali, e com o melhor possível. Aí um mata-mata que vai ser interessante contra o Japão, eu acho que é muito favorável para nós, porque vai ser o Japão tentando trabalhar bola, e o nosso jogo é muito de roubar a bola o mais alto possível, ou quando roubar, atacar muito rápido, então é um jogo bem favorável pra gente. Eu acho que a seleção japonesa evoluiu muito nesse trabalho, mas ainda é pragmático, né? Então não vai ter nada muito espetacular. Principalmente. Só que a minha grande crítica eu não consigo ver um jogo da seleção brasileira sem a bola. Eu não consigo. Eu me sinto como os críticos do Dunga naquele ciclo para 2010, sabe? Mesmo que funcionasse muito bem e trouxesse muitos resultados, e em algum momento, beleza, pra mim, o meu jeito de ver a seleção brasileira, eu não consigo ver sem a bola. Isso me agride muito, a seleção brasileira sem a bola. E a gente ainda fica muito sem a bola, e quando tem ela, não é tão agradável assim de ver. Sabe? Não é tão bom ainda assim de ver. Quando a seleção tem a bola, eu fico mais preocupado do que deveria. Cara, eu acho que contra o que eu vivi nesses 4 anos de ciclo e o que a gente viu contra ali o Marrocos também, dizia mais sobre essa aflição com bola. Hoje não me aflige tanto, embora em alguns momentos, principalmente com o Paquetá, que está sendo, para mim o Paquetá está sendo muito importante, mas ele também está sendo muito exposto pelo sistema, porque o que eu mais acho de interessante do Paquetá é o jogo associativo dele, então é como ele pode passar e receber, e como é sempre muito transgressor da maneira que ele faz, né, a movimentação de levar a bola para frente, só que todos os treinadores colocam ele para cair para ponta. Pra cair pra ponta, pra cair pra meia esquerda, pra meia direita, e aí ele tem que dar uns dribles mais longos, ele tem que gerar um jogo mais de sustentação da bola, que não é muito a praia dele, e acaba não funcionando, e acaba expondo muito o sistema da seleção brasileira. Contra a Escócia, pra mim, isso ficou mais evidente, que é lances que ele tá tendo que sustentar a bola na ponta, e tomando 3 caras tentando roubar a bola dele, ele até consegue achar um drible, mas ele tem que se desfazer muito rápido da bola, e o jogo dele é associativo, ele tem que ter a bola, ele tem que encontrar os jogadores, ele não tem que no susto se desfazer pra achar alguma coisa, sabe? Isso é problemático. Mas, pra além disso, eu acho que a seleção brasileira com bola tá muito controlada, cara. Tá muito inteligente. Não. E aí que tá, pra mim, o grande salto da seleção brasileira, que é o que eu falei do Scaloni. O papel do treinador é montar com suas peças sistema socioafetivo dentro do campo. É montar... Isso tem rolado. É montar relações entre aqueles personagens, sabe? Então, qual foi a primeira grande relação que todo mundo enxergou que aconteceu só na Copa? Douglas Santos com Vini. Naquele jogo ruim contra o Marrocos. Salvaram os dois. Exatamente. Mas Douglas Santos com o Vini foi a primeira grande relação que a gente viu entre aquelas pessoas. E desculpa, o futebol é um sistema. O jogo dentro de campo é um sistema de relações. A gente precisa que as linhas se encontrem, que os jogadores se encontrem em linhas de relações simbólicas, sabe? O que eu quero dizer? Douglas Santos e Vini funcionaram dentro de um sistema tático porque foi organizado taticamente daquela maneira? Sim, mas se eles não se entendessem em relação afetiva, a tua tática não ia funcionar. E isso é o que está acontecendo em Portugal agora, por exemplo. Taticamente pode ser maneiro.
Eles podem ter uma ideia de jogo muito legal. E aqueles jogadores seriam incríveis. Mas afetivamente aquele jogo não se encontra. E pra mim a seleção deu o maior passo que ela nunca tinha dado no ciclo até agora. E talvez em muito tempo em Copas ela talvez não tivesse dado. Eu até faço o adendo ao Tite aqui, mas não encontrou nas últimas Copas. Justamente como dentro do campo, dentro da Copa do Mundo, excluindo o ciclo, excluindo todo o passado, fora da isso, Copa, né? tudo que não envolve o que está acontecendo agora, como a gente cria as relações, como a gente faz esse jogo produzir relações entre essas pessoas. Quem estava puxando para fora dessas relações? Quem estava muito alheio dessas relações? O Rafinha. O Rafinha tá muito alheio, ele não tava conseguindo se relacionar. O Ryan já se relaciona muito melhor. Uhum. O Endrick se relaciona muito bem, ainda meio rompe muito. Talvez por isso ele não entra, mas acho problemático. Enfim, o que eu quero dizer, o futebol brasileiro está encontrando essas relações e está potencializando os seus principais jogadores. Bruno Guimarães fez uma primeira fase perfeita. Perfeito, não que o Marrocos foi ruim. Os outros 2 jogos do Bruno, lindo. Contra o Haiti foi demais. Eu nunca vi o Bruno desse jeito. Matheus Cunha, então, não preciso falar. O Vini foi a grande coisa, né? Porque além de encontrar suas relações, ele encontrou seu protagonismo. Então, eu queria falar do Vini. Tudo isso que você está falando das relações está simbolizado nele, né? Porque era isso que ele precisava. Mas também é interessante que antes, quando o cenário dessas relações era diferente, eu tô falando da Copa de 22, ele já tinha feito uma Copa boa. Boa, sim. Então, aparentemente, ele tá se tornando um cara que cresce em Copas. E isso é muito interessante, sim. porque como o Neymar tá acabando, a gente ficava muito do tipo, tá, e aí, quem vai pegar isso daí? E aí, esses caras que precisavam pegar esse lastro e levar pra frente, né? Que era principalmente ele, o Vinícius Sênior. Da não estava acontecendo, sabe? Mas em Copas tem acontecido. Sim. Então, isso é muito interessante. Eu acho que o Vini simboliza muito bem essa questão que eu quero dizer das relações. Mas mesmo sendo campeão do mundo e tudo, eu vou ficar muito feliz. Ou não sendo campeão do mundo, fazendo uma Copa boa, ainda vou ter a questão de que pra mim ainda é muito difícil não ter a bola. Não, daí eu acho que... Pra mim ainda é muito difícil. Eu acho que nesse sentido são maneiras, né? São perspectivas, mas do ponto de vista de que o futebol brasileiro nunca fez isso, e a gente ganha uma Copa do Mundo fazendo isso, a gente começa a produzir uma relação interna do nosso futebol muito diferente. E não que isso vai ser reproduzido, mas de olhar para como 70 jogava, 94 jogava e essa seleção ex-campeã em 26 joga, a gente produz algo novo, sabe? É muito interessante Produzir algo novo é interessante. É muito interessante uma possível apropriação, porque eu vejo bastante do que foi o futebol brasileiro em outros momentos. Principalmente esse 4-4-2 lindo, diamante no meio ali, esse jogo com dupla de ataque, com o cara que pisa pra trás, mas sobe junto, que é o Cunha, e os pontos subindo junto. Cara, assim, os meias, no caso, né, pisando junto, o Bruno, o Paquetá pisando junto. Cara, isso era tudo que a gente precisava no futebol brasileiro e a gente não permitiam que a gente fizesse, sabe? Sim, e isso tá sendo um resgate essencial do nosso jogo. E para além desse resgate essencial, tem esse novo, tem essa inclusão de algo que a gente não fazia e está sendo bem reproduzido. Para mim o salto que a seleção brasileira dá é muito empolgante. É muito empolgante. E a gente pode se fuder agora contra o Japão e esse vídeo vai sair já eliminado e falei merda? Nem acho que falei merda. É empolgante de qualquer forma porque essas coisas estão acontecendo. Futebol é um sistema afetivo. É um sistema de... Quem faz o jogo são os jogadores. Eles precisam se entender no campo. O treinador, o papel dele é organizar a relação desses seres humanos em atuação. Mas esses seres humanos precisam se entender para o jogo acontecer. E por isso, desde o começo, eu defendi a convocação do Neymar. E por isso eu defendo que o jogo dele foi razoavelmente bom, não digo bom. Mas ele dá uma achada lá, né? Ele dá 3 boas achadas. Mas a grande coisa, não é nem porque ele é o ídolo, porque ele é o ícone, isso também é interessante, mas a relação que ele cria com os jogadores só sendo um gênio, é isso, sabe? O problemático do jogo dele é que ele tá lento. Sim, ele tá bastante lento, isso é bem problemático, mas o que tem de positivo do jogo dele, puta merda, cara. É quase como se fosse um coringa das relações, sabe? Ele pode se relacionar bem com todo mundo ali. Ele desconstrói o time adversário existindo, mesmo ele estando mais lento agora, ele desconstrói a maneira do time adversário jogar. Que é uma coisa que o Cristiano não faz em Não faz, justamente. O Messi faz na Argentina. O Messi faz, justamente. Eu achei a partida dele muito boa por isso, sabe? Ele entra e ele desconstrói o jogo da Escócia e desconstrói do Brasil também, sabe? Então pra você, vamos ser campeão do mundo? Não sei ainda, né? É difícil falar, difícil cravar, mas acho que... Eu não lembro da gente chegar melhor, porque...
a gente, em ciclos 18 e 22, obviamente são melhores. A Copa de 18 eu acho pior, faz grupos de 18 pior do que essa. Era um parto pra gente fazer um gol. Não, Costa Rica lá, ridícula, pior que a fase de grupos de agora. A de 22 é melhor, do ponto de vista... eu acho que talvez do que a gente tinha certeza no momento. A gente tinha mais certeza de 22 do que a gente tem certeza agora. Só que isso também foi um tiro no pé da seleção de 22, né? Essa falta de incertezas, essa falta de dúvidas, gerou uma seleção muito convicta do que ela tinha que fazer. E no momento em que apertou isso que ela tinha que fazer... Acabou tudo, Acabou né? tudo. Não tinha subjetividade. Não tinha subjetividade. Sim. Era bonito, era maneiro, e tinha bastante relação afetiva, porque o Tite é um grande gestor nesse sentido, mas era pouco, justamente era pouco subjetivo, era aquilo. A gente já sabia o que a seleção ia fazer, ela não podia entregar algo novo dentro daquilo. E isso desconstrói as próprias relações nesse sentido, sabe? Uhum. As relações, se as relações não podem criar algo de novo, não valeu de nada, sabe? Sim. Não valeu de nada. Eu queria a gente ficar mais com a bola. Só isso que eu peço. Seria maneiro. Eu gostaria. É o jogo que eu gosto também. Tá louco. É o jogo que eu gosto, mas a seleção pra mim deu grande... É que me dá muita agonia, porque a linha de defesa ali, o teu goleiro é o Alisson, o teu zagueiro é o Marquinhos, daí já tá sem a bola, E isso é sem a preocupante. bola ia ficar agredido a qualquer momento. Não, isso é preocupante. Então eu fico ainda, né? Por isso que Por você isso que eu tô perguntou, vai mais ser Hexa? esperançoso que você. Por isso que vai ser Hexa. Eu já fico tipo, beleza, tudo isso que eu falei é positivo, mas a gente ainda não enfrentou uma seleção que vai te atacar de verdade, assim. O Marrocos atacou, mas não ataca de verdade, não é o grande jogo. O jogo deles não é ofensivo. É o que tu falou, a gente ainda tem 500 problemas. Tem 500 Não problemas. são mais 1000, pelo Não menos. são mais 1000, pelo menos. É. E as 500 soluções foram boas, não são só soluções. São boas, são boas. Boas soluções. Eu acho que a seleção deu o grande salto. Foi a seleção que mais evoluiu dentro da Copa até hoje. Até agora nessa Copa. Porque a França já era aquilo, a Argentina já era aquilo. A seleção que mais evoluiu e tá tentando se colocar nesse lugar foi a seleção brasileira. Foi, de fato. Tá bom. E eu acho que é isso. Era isso. Era isso. Muito obrigado por ter assistido. Esse momento que isso aqui saiu já aconteceu talvez até as oitavas. Eu acho que quartas não, mas muito. Será? Tomara que não. Mas se pá, chega nas quartas e aí... Eu acho que ele vai estar chegando na semis, tá? Nossa senhora. É mesmo, vai ser semi já. A gente já vai estar na semi, se não me engano, no final é dia 19. Mas já vamos estar produzindo, Já vai tá chegando- mas já vamos estar produzindo sobre o mata-mata. Sobre o mata-mata, justamente. Mas é isso, a gente queria falar do fase de grupos, porque eu queria muito falar dessa evolução do futebol brasileiro. E até vamos ver o que aguarda o futebol brasileiro para essas respostas. Né? E caso o Brasil caia, vai ter um vídeo sobre. Específico, claro. E caso se desenhe o Brasil e a Argentina, vai ter um vídeo extra sobre Claro. também, na semifinal. Impossível não. É. Muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez, agora que você assistiu, você sabe se você quer deixar seu like ou seu dislike. Então, deixa aí pra gente saber se você tá gostando, se você não tá gostando. Se inscreva aqui no canal pra gente chegar na nossa meta de... Quanto que tá ali no canal que a gente tá assistindo? 35 milhões. 35 milhões, pra nossa meta de 35 milhões, ajuda a gente aí. E o comentário, o campo aberto ao debate, claro, as nossas redes sociais na descrição. Obrigado por ter assistido. Valeu. E joga com responsabilidade.